Olá, eu sou o professor Francisco Medeiros e para você que está assistindo agora, eu quero falar um pouco sobre movimento circular uniforme e centro de massa e, além disto, através disso, resolver uma questão do Enem que faz uma associação entre esses dois conteúdos. Em primeiro lugar, para pensar um pouco em centro de massa, CM, centro de massa, a ideia é a seguinte: o que aconteceria com o veículo se eu substituísse as suas rodas por rodas que fossem maiores? Que consequências eu iria produzir sobre esse veículo? É muito simples. Na realidade, se eu tenho um veículo com rodas que sejam teoricamente pequenas e eu substituo essas rodas agora por outras que sejam maiores, o que aconteceria? Antes, com as rodas menores, eu desenhei aqui para você com esse ponto central que a gente chama de CM. A ideia de CM é qualificar como centro de massa. E aí, a partir do momento em que eu coloco rodas de diâmetros maiores, essa nova descrição, quando eu faço o cruzamento das duas retas, eu tenho um CM, um centro de massa agora projetado em um ponto mais alto do que eu tinha antes. Neste ponto central, eu tenho uma certa distância do solo. Neste outro ponto central, eu passo agora a ter uma distância maior. E aí o que acontece? Quando eu tenho um centro de massa sendo substituído agora por um outro centro de massa em um ponto central mais alto, qual seria a consequência destinada ao veículo? Se o centro de massa agora passa a se tornar mais alto, o que você acha que aconteceria? O carro ganharia mais estabilidade ou o carro ganharia mais instabilidade, né? Então a lógica é muito simples. Os veículos mais baixos, mais próximos do solo, aqueles veículos cujo centro de massa está mais próximo do chão, são carros que têm mais estabilidade. Em contrapartida, os carros que acabam se tornando mais altos, em que o seu centro de massa ocupa um ponto mais elevado, são veículos que têm estabilidade menor, ou seja, são veículos que têm mais instabilidade. Então a ideia de centro de massa seria como você imaginar uma caixa, e essa caixa tem um ponto central. A partir do momento em que você coloca essa caixa em um ponto mais elevado, o centro de massa assume um ponto mais elevado. Então, assim, para veículos, guarda essa informação aí. Quando eu substituo rodas de um veículo por outras rodas que possam se tornar maiores, a estabilidade do veículo vai se perder. Tem até algumas pessoas que, ao mexer na suspensão de seus carros, cometem uma tentativa de rebaixar os seus veículos. Quando esse cara rebaixa o seu veículo, ele acaba tornando o centro de massa mais baixo. E sendo mais baixo, teoricamente, ele conseguiria ter mais estabilidade. Em contrapartida, quando ele coloca rodas maiores, com diâmetros maiores, com raios maiores, ele passa a ter um veículo mais elevado. E se o centro de massa está mais alto, o veículo acaba de ser instável. Movimento circular uniforme é o que eu quero falar agora para você. Queria que você imaginasse, por exemplo, um disco girando ou até a roda de um veículo girando. Se a roda de um veículo está girando, é fundamental perceber o seguinte: a gente pensa em corpos que apresentam movimento circular, ou seja, trajetórias circulares, e uniforme, que possam apresentar velocidade constante. E aí eu queria que você imaginasse o seguinte: existem algumas bicicletas cujas rodas possuem dimensões diferentes. Às vezes, você tem uma roda bem maior do que a outra roda. E aí, que circunstância a gente pode
concluir a partir daí? À medida em que uma bicicleta pode se mover, se a bicicleta está se movendo, naturalmente que a velocidade V1 no extremo da esquerda é igual à velocidade V2 no extremo da direita. Eu poderia até imaginar, se eu quisesse, aqui, por exemplo, um banco de bicicleta e essa bicicleta está se deslocando para a direita. Como eu tenho uma observação lateral, a bicicleta se desloca para a direita e aí é que está. Porque o que acontece? Observe a roda da esquerda, cujo raio é R1 e a velocidade angular, essa velocidade de giro, a gente chama de ômega 1. Já tem uma aula sobre o movimento circular uniforme no canal. Observe a outra roda, a gente tem um raio R2 e uma velocidade angular ômega 2. E aí, essa bicicleta, se ela está se deslocando com velocidade constante, velocidade V1 do lado esquerdo é igual a velocidade V2 do lado direito. Claro, se velocidade é ômega vezes R, que é a velocidade angular, é a capacidade de girar rapidamente, vezes o raio da própria roda, o que aconteceria? Quantas vezes o raio R2 for maior que o raio R1, tantas vezes também a velocidade angular ômega 2 será menor que a velocidade angular ômega 1. Então, o que eu quero dizer para você? Se essa roda tiver o raio 2 vezes maior que a roda R1 de trás, eu posso te garantir, se esse raio for 2 vezes maior, essa velocidade angular vai ser 2 vezes menor. E aí essas bicicletas de circo, você vai perceber que a roda maior, ela acaba sendo mais lenta. E a roda menor, tantas vezes essa roda for menor, o giro acaba sendo inversamente proporcional e aí a velocidade angular acaba sendo maior. Velocidade angular ômega e raio R são inversamente proporcionais. E aí, se são inversamente proporcionais, quantas vezes a roda da frente for maior, tantas vezes a velocidade de giro é menor. Na bicicleta do circo, você vai perceber que a roda maior ela é mais lenta e a roda menor ela é muito mais rápida. E aí o que acontece com um veículo, por exemplo, à medida em que uma pessoa ela vai trocar as rodas de um veículo, isso causa um pequeno problema. Porque se em contrapartida a velocidade do veículo, ainda que se deseje manter-se igual, a partir do momento em que a roda do veículo é substituída por outra roda maior, vai ser produzido um problema. Porque se a roda é maior, a roda do veículo se torna mais lenta. Eu não estou dizendo que o veículo fica mais lento. Eu estou dizendo que o giro angular acaba se tornando menor. Que às vezes o carro pode estar, por exemplo, a 100 km por hora, por exemplo, e o veículo está dando uma leitura de 90 km por hora. Quem está caguetando isso? Quem está caguetando é o comportamento produzido pela leitura da roda. Já que a roda está girando, o que o velocímetro vai imaginar? Se a roda agora é maior, ele entende que se a roda é maior, a velocidade angular se torna menor. E aí ele interpretaria erradamente que o veículo está devagar. Por quê? Porque a velocidade angular é inversamente proporcional ao raio da roda. E aí o que acontece? A roda tem um determinado diâmetro e possui uma velocidade angular. E aí quando ele substitui agora por uma roda maior, a velocidade angular se torna menor. E aí a leitura do velocímetro dá um falso registro de velocidade menor. Às vezes o carro está a 100 km por hora, mas como a roda aumentou, o giro fica um pouco mais lento. E se o giro fica um pouco mais lento, haverá a falsa percepção de que o veículo está mais lento. E aí o cara às vezes leva multa.
porque o velocímetro está dizendo que a roda está a 90 km por hora, porque assim foi projetado o veículo, mas o carro pode estar a 100 km por hora. Quando ele aumentou o raio, ele diminui a velocidade angular e aí a leitura da roda acaba produzindo um dano gravíssimo ao proprietário do veículo. Então, assim, não esquecer, aumentar as rodas de um veículo é tornar o seu centro de massa com um ponto mais elevado. Então, se ele assumir um ponto mais elevado, o centro de massa, ao se tornar mais alto, o carro perde um pouco de estabilidade. Ele fica instável. Além disto, cabe lembrar também que se o veículo, ao ter um raio R e uma velocidade angular ômega, quando eu substituo essa roda por outra maior, tantas vezes a roda for maior, quantas vezes também a capacidade de giro vai se tornar menor. E aí, quando a roda fica mais lenta, o veículo interpreta que a velocidade do carro está baixa. E aí, para relacionar essas questões, eu vou ler agora uma questão do Enem e você vai entender por que eu discuti essas informações. Observe, ó. Prova do Enem, questão 133 da prova amarela, prova realizada em 2018 e com ingresso em 2019, ela diz o seguinte, ó. Visando a melhoria estética de um veículo, o vendedor de uma loja sugere ao consumidor que ele troque as rodas de seu automóvel de aro 15 polegadas para o aro 17 polegadas, o que corresponde a um diâmetro maior do conjunto roda e pneu. Duas consequências provocadas por essa troca de aro são: letra A, elevar a posição do centro de massa do veículo, tornando-o mais instável e aumentar a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro. Eu marcaria a letra B, abaixar a posição do centro de massa do veículo, tornando-o mais instável e diminuir a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro. Letra C, elevar a posição do centro de massa do veículo, tornando-o mais estável e aumentar a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro. Letra D, abaixar a posição do centro de massa do veículo, tornando-o mais estável e diminuir a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro. Letra E, elevar a posição do centro de massa do veículo, tornando-o mais estável e diminuir a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro. Aí é que tá. Porque olha só, quando eu comecei a ler a letra A, eu já havia feito o seguinte comentário: elevar a posição do centro de massa do veículo. É verdade, o centro de massa que tinha uma determinada altura passou a ocupar uma altura maior. Além disso, a letra A falou, tornando-o mais instável. Até aí a letra A está correta. Além disso, a letra A responde, e aumentar a velocidade do veículo em relação à indicada no velocímetro. Foi justamente isso que eu falei para você. Quando o raio é substituído agora por um outro raio maior, quantas vezes esse raio for maior, tantas vezes o pneu vai ficar mais lento. Então, ainda que a velocidade do veículo seja alta, como o pneu está lento, o velocímetro vai interpretar que a velocidade está baixa, o que é errado. E aí, às vezes, o cara está a 85 km por hora, quando o limite é 90, mas ele pode estar acima de 90. O velocímetro está indicando 85 km por hora,
porque a roda está lenta. E por que a roda ficaria lenta? Ficou lenta porque quando você tornou o raio agora maior, ao aumentar o raio, você faz com que a velocidade angular se torne inversamente proporcional, portanto você tornaria menor, tá? E aí a velocidade vai ficar menor porque a roda se tornou maior e mais lenta, tá legal? A resposta correta do Enem é a letra A. Portanto, eu espero ter ajudado nos seus estudos. Curta e compartilhe, se inscreva no canal, clica lá no sininho que vem mais vídeos para ajudar você, tudo bem? Um forte abraço e muito sucesso nos seus estudos. Valeu, um abraço e tchau, tchau.